Uma boa noite a todos, mais uma vez. É um prazer imenso estarmos aqui juntos em mais um PG, A Ciência do Bom Viver, para juntos estudarmos um capítulo muito importante que fala sobre o trabalho mais importante desse mundo. Você sabe qual é? A mãe. A Luzana estará falando conosco sobre este assunto, vai explicar um pouquinho melhor. Luzana é aqui de Uruaçu, Goiás, uma amiga nossa aqui do projeto, muito especial. Que o Senhor te abençoe grandemente, Luzana, te conduza neste momento. Muito obrigada por estar aqui conosco e compartilhar deste tema tão importante. Que o Senhor te abençoe. Amém. Eu me sinto privilegiada, né, por estar falando desse tema muito importante, né? Eu fiz minha oração, venho orando desde que a Cláudia me convidou, né? E sempre nas minhas orações eu falava, Senhor, eu não sou digna de falar sobre esse tema, né? É um privilégio muito grande, né? Mas o Senhor, Ele usa os fracos, né? Para confundir. Então eu falei, pedi para que Deus me usasse como instrumento dele, né? Bom, a ciência do bom viver, eu fui relendo, né, um pouquinho também o capítulo anterior, né? Fala sobre a simplicidade, né? E já vem aqui tomando decisões, né? O casal ele tem que começar a tomar a decisão, né? Quais são os objetivos da vida deles, né? E isso é muito importante para você valorizar o tempo em coisas eternas e não em coisas temporais, né? Porque a mãe, ela tem que estar fixa nisso, ela tem que tomar essa decisão, ela tem que entender, né, quais são as responsabilidades dela, né? O primeiro trechinho aqui, ele fala, o que são os pais? Em que parte hão de ser os filhos, né? O que são os pais vai ser os filhos, então não adianta muitas pessoas quererem que os filhos sejam missionários se eles não caminham nesse caminho, né? Eu digo que aquele verso que fala assim, ensina o seu filho onde ele deve andar, no caminho que deve andar, e é tão simples, é no caminho, não é o caminho, né? Você tem que estar no caminho, né? Porque senão ele não vai trilhar esse caminho, não adianta, né? Eu tenho amigas que foram para a roça, mas eles não vivem a vida no campo, na roça, né? Então, os filhos não vão pegar gosto ali, né, de viver na roça, né? Então, aqui nesse primeiro parágrafo aqui, ele deixa muito claro essa questão do exemplo, né? Tem que ter os pais, eles têm que dar o exemplo, porque é com o exemplo que eles mostram quais são as importâncias, né, da vida deles, né? Os pais precisam compreender quais são as responsabilidades deles, né? Qual é a responsabilidade da mãe? Eu acho que não tem como eu falar desse capítulo sem mencionar algumas coisas do Lar Adventista e Orientação da Criança, porque você lê e você remete muita coisa que a gente estuda na orientação da criança, né? Muita coisa que você estuda no Lar Adventista, né? Que tem capítulos específicos sobre as responsabilidades da mãe, né? Porque o mundo está cheio de laço. Aqui tem um trechinho que eu quero ler aqui. O mundo é o terceiro parágrafo, né, onde começa, os pais precisam compreender sua responsabilidade. Se vocês quiserem acompanhar, o mundo está cheio de laços para os pés da juventude. Multidões são atraídas para a vida de egoísmo e prazeres sensuais. Né? A gente está aí com tem um irmão que fala, né, que é o teatro jesuíta, né, que é Hollywood. Ele está cheio de laços para nossos jovens e estão ensinando a mensagem da nova era, que é faça tudo o que tu queres, né? Siga teu coração. Todos os desenhos da Disney falam isso, né? Então, nossos filhos, muitas vezes, porque nós mães estamos ocupadas, às vezes vão lá assistir esses filmes, né? Sendo atraídos, né? Então, que Deus possa tirar nossas vendas, né? Porque nós mães, às vezes, não conseguimos ver. Eu falo isso por mim mesma, porque uma amiga minha
me falava muito, Luzana, cuidado, e eu não conseguia enxergar, né? São coisas que você só consegue discernir espiritualmente mesmo. E quando você está conduzindo seus filhos neste caminho, né, no caminho que Deus espera que a gente leve, né, existem muitas tentações, porque você está acostumada com o que o mundo impõe, né? Assim, mesmo antes do nascimento do seu filho, você tem que procurar e colocar ele no altar do Senhor. Eu amei esse hino que a Cláudia colocou, né, a questão do altar do Senhor, porque realmente é o que a gente precisa. Tem outro texto aqui que fala mais um pouquinho abaixo, falando sobre a responsabilidade e repouso, especialmente sobre a mãe, né? Quando a gente, esse é o, acho que a gente já deve ter lido com meus filhos Lar Adventista, umas 10 vezes, né, com os meus filhos. E a gente está com, assim, é uma coincidência, a gente está na questão da mãe. E a minha menina de 13 anos virou e falou assim, mamãe, mas por que fala tanto da mãe? Fala mais da mãe do que do pai. É porque nós geramos a criança, né? A nossa responsabilidade vem desde do bebê no seu ventre, né? E, infelizmente, existem muitas crenças, né? De que a mãe tem que fazer o que ela quer. É exatamente o que a mensagem da nova era colocou sobre a sociedade, né? Que você tem que fazer o que você quer. Então, a mulher está grávida, não, mas faz, ela está com desejo, ela tem que fazer tudo que ela quer. Então, assim, e aqui no livro, eles nos falam exatamente o oposto, que a mãe, ela já transmite para o ventre, no ventre do seu filho, muitos dos traços do caráter dela, né? E aqui cita, né, algumas mães, né, que foram abnegadas, como Joquebede, né, como Ana. Só que Joquebede, para ela ter aquela fé que ela teve, ela, ela tinha que estar aos pés do Senhor muito antes do filho nascer, né? Para ela estar com aquela fé, né? A Ana também, foram anos de orações, de devoção, de clamar ao Senhor. Eu digo que o enraizamento da nossa fé é algo que é aquilo que você faz no escondido, que ninguém vê. Porque é a ilustração da raiz, quando você vai enraizar. Ela está debaixo da terra, ninguém vê o que você está fazendo no seu quarto. É isso que vai fortalecer a sua espiritualidade. É as suas orações de porta fechada, é os seus clamores de madrugada, é isso que vai enraizar a sua fé, né? Aquilo que você faz em público, indo para a igreja, fazendo algum trabalho missionário, é muito importante, é muito válido, mas nós não podemos esquecer do enraizamento, né? Que é o seu tempo de oração, sua devoção pessoal com Deus, né? E colocando os seus filhos no altar do Senhor, né? Então, aqui eu posso dizer um pouco do meu testemunho, né, como mãe, né. Antes de eu ter a minha menina, a Beatriz, eu coloquei ela no altar do Senhor, né, e eu vinha a gravidez toda orando e dedicando ela a Deus, né. E quando eu estava com 31 semanas, eu tive um descolamento de placenta, né. Eu acordei e o sangue desceu, né, escorreu aquele tanto de sangue, e eu pensei, e agora? Nesse momento eu estava sozinha, eu fui acudida pela vizinha, e nós estávamos morando em Gurupi, no Tocantins. E lá naquela época tinha uma fama muito grande. Ou a mulher morria no parto, ou a criança morria no parto. E eu já tinha planejado de ganhar neném em Goiânia. E no caminho, ali no carro, ali, eu comecei a orar, Senhor, essa criança é consagrada a ti, Pai. Eu já coloquei ela no teu altar, Senhor. Se for da tua vontade, Senhor, que essa criança viva, Pai, faça a tua obra, não importa onde eu esteja. E se for da tua vontade, Senhor, que ela morra, que o Senhor me dê forças, mas cumpra, Senhor, a tua vontade na vida da minha filha, Pai. Ela é tua.
Eu fiz aquela oração aos choros, né? Porque quando uma mãe está grávida, a gente fica bem mais sensível, mas eu coloquei ela no altar do Senhor ali, né? E quando eu cheguei no hospital, o Senhor foi fazendo um milagre após o outro, né? Ele usou uma médica que tinha a fama de cortar a bexiga das mulheres para cuidar de mim, e ela identificou logo de cara que eu estava com descolamento de placenta e eu precisava urgente de um ultrassom. E era domingo de carnaval, não tinha médico de ultrassom, e alguém viu o médico passando na porta e chamaram esse médico. E aí falaram para mim: nossa, mas você tem tanta sorte. Aí eu: não, não é sorte, é Deus agindo. E assim, essa história é longa porque Deus não me deu só a minha filha. Deus, ele, eu sempre falo, os planos de Deus são melhores que os nossos, né? A gente não precisa ter medo. Eu gosto muito de Jeremias 29, que fala que eu sei os planos que eu tenho para ti, são planos de bens, né? Então, a gente precisa confiar mais, né? Viver mais a fé que a gente prega, né? Porque meu pai, meu Deus não me deu só minha filha. Eu tinha 26 anos sem ter um relacionamento com meu pai, né? Que ele separou da minha mãe com 2 anos. E nessa época, ele me acolheu, né, em Goiânia, quando eu precisei ir para lá. Ele ficou cuidando de mim 1 mês e 2 semanas de cama, porque eu não podia nem ir ao banheiro, né? Tinha que trazer tudo para mim na cama, eu não conseguia levantar, né? E eu vi, assim, a mão do Senhor em cada detalhe, sabe? Então, assim, a mãe, ela precisa fazer essa entrega, ela precisa colocar o filho dela no altar do Senhor, e que Deus, ele vai fazer a obra na vida do filho dele, né? E isso começa com o temperamento, né? Do domínio próprio, né? A pessoa tem que ter temperança e domínio próprio. Nós temos também na orientação da criança um capítulo só sobre domínio próprio, que ele começa falando: nenhuma pessoa indisciplinada, cabeçuda, poderá esperar algo deste mundo ou do mundo por vir, né? Então, assim, sempre que eu falo que eu vim para o campo, que hoje a gente está morando no campo, né? E às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas vocês estão morando muito longe, porque nós moramos a 40 quilômetros, né, da cidade. Hoje mesmo até comentei com a Cláudia, né, Cláudia, eu não te dei nenhuma resposta, porque eu fui levar o carro para consertar, e na volta, quando eu estava vindo com meu marido de moto, o pneu furou e a gente teve que andar 5 quilômetros, né, a pé para chegar em casa, né? Então, assim, são dificuldades que a gente enfrenta no campo, né? E muitas pessoas falam assim: ah, mas vocês estão fugindo? Aí eu falo: não, nós estamos moldando nosso caráter aqui, né? Eu até costumo brincar assim, que Deus se tem alguém aqui orando para ir para o campo, eu digo que Deus, ele vai te dar uma terra conforme a tua necessidade, né? Se você tiver um caráter difícil, se você for cabeçuda como eu, teimosa, Deus vai te dar uma terra teimosa, né? Uma terra difícil, né, para poder moldar o seu caráter, né? Nós temos uma terra aqui onde é macia, tem alumínio, na outra parte tem falta de fosfato e o resto é pedregulho, né? E foram, assim, 6 anos de oração. Aí já é outra história para a gente contar como foi a compra dessa terra, mas Deus molda a gente diante da dificuldade, né? Diante do nosso domínio próprio. E você estando no campo, você tem muitas oportunidades, né? Como a gente estudou no capítulo anterior, você vai vendo as obras do Senhor na natureza, né? E muitos, muitos exemplos para você ensinar seu filho, né? Você vai tirando o matinho na horta, você vai ensinando a paciência quando ele vai semeando, e todo dia ele está indo lá olhando: mamãe, não cresceu ainda, não nasceu. Eu: calma, né? Então, devagarzinho, você vai, até uma fogueira que você acende para seu filho, você vai ensinando a ele temperança, domínio próprio, né? E isso tem que começar com a mãe, né? Na questão da
não importa o que ela coma, né? Não é o que as pessoas dizem que tem que atender os desejos da mãe, não, né? E aqui a gente vê, eu gosto muito da história de Isabel, né? E Sansão também, sobre a questão da temperança, né? Eu achei muito curioso a gente estudar Sansão com as crianças e você lendo que Sansão ele começou a cair pela questão da temperança, né? Ele estava lá quando ele matou o leão, né? Ele estava no meio de uma vinha, né? Então você vê ali que e Deus mandou um anjo para estar orientando a mãe dele, né, desde criança, né? Então, tanto que é importante você cuidar da sua alimentação desde as influências pré-natais, né? A mãe, se ela estiver muito nervosa, né? Então, você tem que cuidar direitinho. Se alguém quiser participar, Cláudia, tá? Pode participar. Quiser contribuir com alguma observação, tá, Maria, se você quiser. Eu estou escutando e, assim, estou esperando a hora da oportunidade, mas como ainda faltam alguns minutos, né? De repente, você ainda quer falar mais um pouco, né? Não, mas se quiser, pode participar. Tá. Então, eu vou dar minha contribuição aqui. Singela, viu? Bom, você falou de um assunto, dois assuntos aí que eu considerei pertinente dar uma pincelada. Luzana, Uhum, né? sim. Então, o primeiro foi quando você fala do exemplo, o testemunho que nós temos que dar para os nossos filhos. E o perigo que está aí na sociedade. E os perigos são inerentes a todos os aspectos, a todos os lugares, porque você vê o tanto, agora com esse negócio dessa inteligência artificial, a coisa vai ficar muito mais complicada, porque eles vão fazer montagem de forma que a montagem vai ficar assim muito parecida com a pessoa, e a pessoa, se não tiver assim um alicerce muito bem feito, ele vai terminar se deixando levar. E nós temos que ter um cuidado tão grande com os nossos adolescentes, Luzana, um cuidado tão grande, porque se nós não cuidarmos deles, a sociedade abraça. E quando a sociedade abraça, você já sabe o tanto de influência que existe, não é? Meninos, a gente vê garotos de 11 anos, 12 anos, fumando narguilé. Já ouviu falar no tal do narguilé? Eu nem sabia o que era isso. Eu estou dessa idade, cabelo branco, nem sabia o que era isso. É o Mas aí a cigarro gente... eletrônico? Exatamente. Então, você vê menino com 12 anos chega na farmácia e procurar saber se tem camisinha tamanho B. Olha só, a gente vê os comentários por aí afora. E tantas outras coisas que eles querem chegar a fazer as coisas antes da hora. Entendeu? As influências são muitas e os perigos são muitos. Então, se a gente não agarrar os nossos filhos e não mantivermos assim, debaixo da proteção do Senhor, abençoando sempre, a sociedade vai abraçar. E é perigoso, muito perigoso mesmo. O segundo ponto que você colocou aí, Rosana, é sobre o domínio próprio. A questão do domínio próprio, se a gente for priorizar vamos dizer assim, esse ensinamento, é necessário que a gente tenha um domínio próprio nos mínimos detalhes, e realmente começa com a temperança. Se não tivermos um domínio próprio com a temperança, você sabe que o alimento, ele tanto é bom como ele mata. Como ele mata o alimento. Por que nosso mundo, nosso país, vamos falar do nosso país, que a gente conhece mais, né? O número de diabéticos é imenso. Essa semana eu vi um número, fiquei espantada. Eu não anotei, porque eu esqueci, mas o número de diabéticos que tem no nosso país é uma coisa horrível, horrível. E as pessoas, o diabetes, ele vai comendo as pessoas ao pouco. Tira um dedo do pé, tira o dedo do outro pé, tira uma parte da perna, tira a outra perna, vai assim acabando com a pessoa aos poucos. Muito triste. E assim, o mundo
A gente só não pode dizer que saiu do controle de Deus, porque Deus está em tudo. Mas que o negócio está feio, tá. Então, cada vez que a gente tiver cuidado, é preciso redobrar os cuidados para com nossos adolescentes, porque não está fácil. Não está fácil. São esses dois pontos que eu queria colocar, tá, Luciana? Essa questão da temperança, é, é como a Maria falou, né? Tá alarmante, né? Você vê criança de 6 anos com exames assim de pessoas idosas, né? Colesterol alto, tudo desequilibrado, né? É horrível. Horrível. Eu lembro que, e assim, a mãe, ela tem que dar exemplo, né? Eu lembro de uma situação que eu fui levar a minha menina no pediatra e naquela época eu percebi que o refluxo da minha filha era atacado quando ela ingeria leite, né? Você vê, né? E leite. E a pediatra, não, mas é fonte de cálcio. E eu comecei, e na época ela estava fazendo uma especialização de alergia, e eu peguei e desafiei ela, olha, você não está fazendo essa especialização? Eu estuda mais sobre a questão do leite, né? Uhum. E chegou ao ponto dela ela concordar e depois ela vigiava assim, não pode ser nada de leite, não dê nada de leite para ela. Eu cheguei a comentar, não, ela comeu uma tapioca e colocaram um pouquinho de leite condensado. Uhum. E ela, não, Luzana, não pode nada. E ela me vigiava de tudo, né? E aí eu lembro que numa consulta de rotina, ela perguntou, e aí, como é que tá? Ela não tá comendo nada de leite? Olha, doutora, em casa tá muito tranquilo, mas quando sai na rua tá complicado. Aí ela, não, mas você tem que levar um lanchinho. Eu, sim, mas, doutora, nós estávamos ali na recepção e sabe a menininha que entrou aqui antes da minha filha? Doutora, essa menina trouxe isso, aquilo. Eu comecei a falar, né? Comendo e oferecendo para minha menina. Ficou complicado aqui. Aí ela colocou a mão no rosto, assim, e era uma menina de 6 anos, bem magrinha, sabe? Ela Sim. colocou assim a mão no rosto, eu, Luzana, essa menina, ela tá com colesterol, e ela começou a falar, ela tá com colesterol, ela é diabética, ela não sei o quê, e a mãe dela acabou de sair daqui dizendo que a filha dela não tá comendo nada do que você me falou. E aí eu pensei assim, gente, como que tá crescendo aquela criança, né? Além de estar comendo tanta coisa ruim, ela vê a mãe mentindo, né? Ela vê a mãe mentindo, porque nós mães, ou nós somos exemplo, ou nós somos contraste, né? Eu até digo que eu sou um milagre, assim, né? Quem me conhece, me conheceu, eu era uma mulher perdida, feminista, não queria casar, assim, eu fui resgatada pelo Senhor, né? Então, assim, é por isso que eu digo que Deus confunde, né, me trazendo, porque hoje tenho 3 filhos, tenho mais 3 filhos de coração também, né? E que é a Pamela, a Alana e o Luan, que são já uns jovens já, que eram colegas da minha filha lá no Lei Esperança, né? Eu tenho eles como filhos meus, e, assim, eu me sinto privilegiada, né, de ter a oportunidade de estar acompanhando, de estar, né, participando da vida deles, né? E, assim, eu teve muitos momentos que eu tive que compartilhar coisas da minha vida que eu não queria com meus filhos. Mas eu tive que compartilhar para mostrar para eles, né? Igual ontem mesmo a gente foi devolver uma panela que eu peguei emprestada lá no Riachão, para a Rose, que é a pessoa que fica cuidando ali, né? E aí eu fui com um rapazinho, um desbravador, né? E eles tinham feito a comidinha na fogueira, que eles têm a prova, que eles têm que fazer a comida deles, né? E queimou um cabo da panela, estava queimado. Aí ele, tia, queimou, mas eu vou virar aqui, ó, que vai esconder. Aí nós vamos virar e ainda vamos mostrar para ela, olha, você me desculpa, mas queimou esse cabo. E aí ele olhou assim para mim, aí nós chegamos lá, Rose, muito obrigada pela panela, mas infelizmente, Rose,
escapuliu, caiu na fogueira e queimou seu cabo, ó. Aí ela olhou assim, não, tudo bem, tudo bem. E aí ele virou para ela e falou assim, me desculpa, porque tinha sido a unidade dele, né? E aí ele voltou assim, me olhando, olha, Heitor, a gente tem que sempre falar a verdade. Mesmo que a verdade seja feia, porque a verdade bonitinha todo mundo quer falar. A gente tem que falar a verdade feia também, né? Então, teve momentos na minha vida que eu tive que falar situações da minha vida que para poder ensinar para eles qual é o certo, né? Então, nessa questão do domínio próprio, nós temos que viver esse domínio próprio, né? E aqueles que têm a oportunidade, como eu tenho, de vir para a roça, o Senhor, Ele conduz a gente, Ele nos ensina, né? Pessoas nervosas, coléricas como eu, né? O Senhor vai trabalhando com a terra, né? Eu lembro eu estou trabalhando na terra que tem alumínio, a raiz não cresce, então você tem que fazer muita correção. E teve um dia que eu estava lá e eu olhei assim, a parte que eu tinha adubado estava bonita, mas a parte que estava do lado estava amarela. Senhor, essa terra é totalmente dependente de adubo. Sei querer murmurar, né? E veio aquele pensamento em mim assim, como você é totalmente dependente de mim. Aí o Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada. Então, são lições que Deus vai trabalhando com você na dificuldade, na perseverança, né? Você aprendendo a ser resiliente, né? Então, essa questão do domínio próprio, não tem como você trabalhar o teu caráter sem a dificuldade, né? Eu posso até citar aqui o capítulo 7 de Educação, né, que fala sobre os grandes homens como Moisés, eles foram trabalhados diante da dificuldade, né? Então, muitas vezes, hoje, os pais, por um amor excessivo, eles privam os filhos dele, né? De exercitar o domínio próprio deles, né? Então, assim, eu acredito que essa parte do domínio próprio deve ser apresentado primeiro pelos pais, né? E aqui falam, tem já no capítulo, na página 162, eu estou usando esse livro aqui, eu não sei se em outra versão vai ser diferente, na página 162, no segundo parágrafo está aqui, ó, para aquelas mães que buscam, né, um conforto, né, ó, mas se a mãe se firma sem reservas nos retos princípios, e se é temperante, abnegada, bondosa, amável, esquecida de si mesmo, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. Muito explícita foi a ordem que proibia o uso de vinho pela mãe. Cada gota de bebida forte, por ela ingerida para satisfazer seu apetite, põe em perigo a saúde física, mental e moral do filho, sendo um pecado direto contra o Criador. Então, se eu quero que meu filho se alimente bem, se eu quero que meu filho seja paciente, primeiro eu vou ter que buscar isso, né? Não adianta eu ficar comendo um chocolate escondido, não adianta eu ficar comendo um docinho escondido e querendo que meu filho. Nossos filhos, eles farejam hipocrisia, né? Eles farejam de longe, né? Aí agora eu quero entrar numa parte aqui sobre o excesso de trabalho. E isso eu acho que vai direto para mim, porque eu sou muito imperativa e às vezes eu excedo, né, na questão do trabalho, né? Eu lembro quando a minha filha foi para escola de profetas, né? Ela foi primeiro para o Lei Esperança, depois ela foi para o projeto de missões. Ela falou assim: nossa, mãe, aqui o trabalho é muito mais tranquilo do que o daí de casa. Aqui a lista é bem tranquila, né? Então, assim, a gente tem que ser temperante em tudo, né? Até no trabalho, né? A mãe deve ser carinhosamente nutrida. Em lugar de gastar suas preciosas energias, devem ser carinhosamente nutridas, né? Em lugar de gastar suas... Gente, eu estou sem óculos, eu pulei aqui. Em excessivo labor, seus cuidados e encargos devem ser diminuídos, né?
às vezes a gente não entende essa questão de diminuir nossos encargos, porque a sociedade nos coloca que mãe boa é aquela mãe que se sacrifica, né? É aquela mãe que se doa, né? Mas eu não vou conseguir orar de madrugada pelos meus filhos se eu não consigo me alimentar direito, se eu não consigo dosar o trabalho, né? Ter um domínio próprio, até na questão do trabalho, você não vai conseguir orar às madrugadas, né? Eu fui ensinada por uma irmã da igreja que nós devemos orar no pé da cama dos nossos filhos nas madrugadas, né? Porque nós vivemos um grande conflito. E às vezes seu filho está ali de madrugada sendo atacado pelo inimigo com algum sonho, alguma coisa. E eu muitas vezes o Senhor me acordava de madrugada e eu entendia que eu tinha que orar pelos meus filhos. E eu ia em cada campo orar por cada um deles. Então, se a mãe não se mantém, se ela não tiver esse domínio próprio e tiver um excesso de trabalho, ela não vai conseguir, né, colocar em prática essas orientações de oração, né? E aí vem a parte do pai aqui, né? Que muitos pais, eles devem ser como Jacó, né? Como Jacó foi. E perceber ali, né, o cuidado da mãe, a mãe às vezes está fatigada naquele dia, e saber vir ter um cuidado com a mãe ali, né? E aqui cita, né, Jacó, quando estava voltando, né, para a casa dele, e ele falou que não, que ele ia no pasto, né, do gado, ele ia no pasto das crianças, né? Ele era um homem forte, mas ele não perdeu a ternura dele, né? De estar indo de acordo. Cláudia já está encerrando? Eu já tenho que estar. Nós temos só mais alguns minutos, né? Encerra Não, ainda temos uns 10 minutos. Sim, então eu vou dar uma acelerada aqui, né? Há muitas mães que eu converso com elas, que elas falam que elas não conseguem ter um sacerdote no lar, né? Elas não conseguem ter esse amparo, né? Muitas não têm nem a referência, porque o que o pai e a mãe significa para os filhos é a imagem de Deus, né? Nós temos que colocar a imagem de Deus nos nossos filhos. Só que muitos não teve essa imagem, né? Ou muitas mães, elas foram negligenciadas pelo pai, ou teve um pai omisso, ou teve um pai abusador, né? Então, essa imagem de Deus foi maculada ali, né? E elas buscam, muitas vezes, preencher esse vazio com o esposo. Elas buscam do esposo, né, preencher esse vazio que elas não tiveram na infância. Só que, infelizmente, algumas não conseguem ter isso nem no esposo, né? Elas não conseguem ser amparadas pelo marido, elas não conseguem ser acolhidas, elas não conseguem ter um apoio do pai ali na criação dos filhos. E para essas mães, eu sempre falo que elas têm que se jogar aos pés do Salvador, né? Que Deus, ele vai preencher esse vazio a elas, né? Se a mãe não tem, ela, por oração, ela pode se entregar a Deus e mediante uma vida de oração, uma vida de sujeição, de abnegação, ela vai conseguir preencher esse vazio que tem nela, né? Que só Deus pode preencher isso, né? E eu garanto, assim, pessoalmente falando, foi o que aconteceu comigo, né? Eu não tive essa referência paterna do meu pai, né? E o Senhor, ele é meu pai, ele é o meu mantenedor, meu criador, meu rei. Então, eu sou preenchida e o amor de Deus me constrange da forma como ele conduz a minha vida, né? E esse é o que eu posso levar para muitas mães, né? Coloca-se no altar do Senhor, né? Eu comecei a ter uma oração de entrega há uns 10 anos atrás, né? Eu fui muito impressionada por um Provai Verde que eu assisti, eu não sei se alguém de vocês vai lembrar, de um rapaz que ele foi da África para o Chile,
e ele se embebedou e dormiu na neve. E ele perdeu os braços e as pernas e foi acolhido por uma família adventista. E ele foi salvo, a vida dele foi transformada, né? Ele virou um homem de oração, um homem fervoroso dentro da igreja. E na minha devoção eu falei assim, Senhor, arranque meus braços, minhas pernas, mas, por favor, me desperta dessa monidão espiritual, Pai. E comecei a clamar ao Senhor, que o Senhor fizesse o que Ele quisesse na minha vida, né? Porque a gente não pode viver uma vida só baseado na teoria, né? A gente tem que buscar viver isso na prática, né? Se eu acredito que é meu Deus, meu Criador, meu Redentor, por que eu vou temer colocar minha vida na mão dele? Por que eu vou temer esperar que Deus conduza cada passo, né? E assim a mãe, ela precisa fazer essa entrega para que ela possa também estar buscando, porque não adianta a gente ler muitos livros e não colocar em prática. Não adianta você ler Orientação da Criança, Lar Adventista. Muitas mães às vezes falam assim, mas é um padrão muito alto. Mas você só é um instrumento. Quem vai fazer, quem vai trabalhar é o Senhor, né? Minhas filhas sempre falam assim, mamãe, eu sempre oro para conversar com minhas filhas. É claro que eu tenho muitos erros e eu apresento esses erros para elas, né? Eu falo, quando eu erro, eu peço desculpas, né? Então, elas veem que eu não estou me fazendo eu não fico deixa eu usar a palavra certa, eu não fico me usando nenhuma máscara para meus filhos, eu sou muito transparente com eles, né? Então, eu oro com eles, eu mostro para eles o caminho que tem que andar, e eles vêm e falam, mamãe, e às vezes eles conversam comigo assim, e falam, mãe, eu vou falar para a senhora isso, porque se eu não falar, o Espírito Santo vai falar. Porque quando a gente fica em oração, o Senhor mostra um texto que você tem que ler para o seu filho. Porque Ele o criou. Quem melhor do que Deus para te conduzir, né? Então, assim, eu vou acelerar aqui para o finalzinho, que é um privilégio da educação, né? É um privilégio para a gente ser mãe, é um privilégio para a gente moldar nossos filhos, né? Eu me sinto muito privilegiada, né? E muitas mães, às vezes, se sentem, né, sem reconhecimento, né? Elas acham que o trabalho de casa, porque é aquele trabalho que ninguém está vendo, né? Às vezes você está em casa, as pessoas falam, você não trabalha, né? Aí, não, a gente trabalha, tem muita coisa em casa, né? Então, hoje em dia, a sociedade, ela degrine o papel da mãe, ainda mais a mãe que fica em casa, né? Ela acha sem importância. Mas eu vou só ler esse capítulo aqui na página 164. No primeiro capítulo está assim, ó, o trabalho da mãe, muitas vezes, se afigura aos seus próprios olhos, sem importância. Raras vezes é apreciado. Poucos sabem os outros de seus muitos cuidados e encargos. Seus dias são ocupados com uma série de pequenos deveres, exigindo todo paciente esforço, domínio próprio de si mesma, tato, sabedoria e abnegar do amor. Todavia, ela não pode se vangloriar do que fez e como fez, e que fez como de algum importante feito, né? Ela não tem uma tela, né? E depois vai falar aqui do pintor, ela não tem uma escultura, ela não tem um poema publicado para estar falando. É algo que só, mas aí aqui no finalzinho fala que ela não tem isso, mas nos registros celestes o nome dela está sendo escrito, né? O nosso papel como mãe é um papel para a eternidade, não é um trabalho para este mundo. Não é, muitas vezes não vai ser contemplado, né? E quando demora muito, né? Demora, você fica 10 anos ali sendo acusada pelos parentes, por muitas pessoas te julgando, porque você está educando seu filho em casa, o que vai acontecer, mas eles vão ser missionários, mas eles não vão ganhar nada, né? Então, assim, porque eu preparo meus filhos para eles serem missionários, né? Então, assim,
Infelizmente, a pressão que a gente recebe do mundo é muito grande, tá? Vou ler só o último pedacinho aqui, a oportunidade da mãe. Existe um Deus em cima no céu, e a luz e glória do seu trono repousa sobre a fiel mãe, enquanto ela se esforça por educar os filhos, para resistirem à influência do mal. Nenhuma obra pode se comparar à sua importância. Então, assim, que as mães possam se encher, e aquelas futuras, né, também, né, Cláudia? Possam se encher com isso, que é um papel que a sociedade, hoje em dia, não dá tanto valor, né? Mas o Senhor, sim, ele está escrevendo o nome de cada mãe, né, nos livros celestiais, e é um trabalho para a eternidade, não é um trabalho para este mundo, né? Alguém quer participar? Tem algum tempo para alguém participar, Cláudia? Sim, 5 minutinhos. Se não, pode fazer a oração final, tá? Tá bom. Então, vamos orar, então. Oremos, então, sim. Santo e glorioso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esses minutos que estivemos aqui junto, Pai. Pai querido, eu rogo, Senhor, que Tu venha, Pai, expulsar todo o demônio maligno, Senhor, da vida de todos, Senhor, que estiverem assistindo, todos que estão participando, Senhor. Todo anjo maligno, Senhor, que nos impede, Senhor, de fazer a nossa entrega completa a Ti, Senhor. Por favor, Senhor, lance fora, Pai. E derrame, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, ó Pai. Derrame, Senhor, sobre toda mãe, ó Pai, que se sente fatigada, Pai, cansada, Senhor. Por favor, Senhor, resgate, Senhor, do desânimo, ó Pai. Que elas possam sentir, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, conduzindo elas, Senhor, em cada dia, Pai. Venha, ó Pai, instruí-las, Senhor, no cuidado, Senhor, com os pequenos, Senhor. Por favor, Senhor, cuide, ó Pai, de cada criança, Pai. Cada criança, Senhor, negligenciada, cada criança, Senhor, abusada, Pai. Que Tu venha, Senhor, tocar na vida delas, ó Pai. E conduza, Senhor, também. Toca, Senhor, na vida dos pais, ó Pai. Desperte aqueles pais, Senhor, que estão dormindo, Senhor. Que não estão, Senhor, sendo os verdadeiros anciões, Senhor, sacerdote do lar, Pai. Por favor, Senhor, toque na vida deles, ó Pai. Para que eles possam, Senhor, assumir o seu posto, Senhor. Desperta, Senhor, a nossa igreja, ó Pai. Sabemos, Senhor, que estamos vivendo, Pai, como a irmã falou, a sacudidura, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu tem despertado o Teu povo, Senhor. Nós temos visto, Senhor, cada vez mais, Senhor, jovens estudando, Senhor, o Espírito de profecia, estudando a Bíblia, Senhor, se reunindo, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos, Senhor, vivos, Senhor, e fazendo parte, Senhor, deste grande momento, Senhor, que é a Tua volta, Senhor, que acreditamos, Senhor, que Tu estás à porta, Pai. Por favor, Senhor, desperta-nos, Senhor, da nossa morridão, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, a nos desfazer, Senhor, das picuinhas, Senhor. A tirar, Senhor, o orgulho, Senhor, que temos no nosso coração, ó Pai. E que possamos nos reconciliarmos, Senhor, para que a Tua chuva, Senhor, o Teu Espírito possa ser derramado sobre nós, ó Pai. Venha, Senhor, derrame e coloque sobre nós o Teu Espírito, Senhor, para que possamos, Senhor, proclamar a última mensagem, Senhor, ao mundo, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém.